Despertando em nós a fé e a esperança. Bom, hoje o nosso tema é um tema de muita saudade de nossas mães que já partiram, de nossas mães que estão cansadas da luta, mas ainda estão junto de nós. E nós trouxemos Maria de Nazaré como o maior exemplo de todas as mães, a mãe de Jesus. Porque falar de Maria de Nazaré é sempre uma tarefa muito complexa, porque requer muita atenção, pois deve ser realizada com muita responsabilidade, muito respeito e muito carinho. Maria de Nazaré é a personalidade sublimada, conforme nos diz Emmanuel na obra A Caminho da Luz, psicografia do nosso querido Chico Xavier, e que foi escolhida para desempenhar a missão complexa e muito desafiadora de ser mãe do Messias, Jesus Cristo, em sua encarnação missionária. Então, diz Emmanuel que quando chegou o tempo previsto para a vinda do Cristo, as entidades angélicas do sistema solar movimentavam-se nas proximidades da Terra, adotando providências de vasta e generosa importância. Escolheram-se os instrutores, os precursores imediatos, os auxiliares divinos. Assim, num trabalho planejado e de grande relevância, no mundo espiritual, processou-se a escolha daqueles que auxiliariam Jesus em sua missão de libertação da humanidade através do amor. Todos esses colaboradores do Cristo prontificaram a exercer a sua missão, cada qual conforme as determinações do alto e do planejamento realizado. Coube a um espírito a mais sublime e a mais trabalhosa missão. A missão de ser mãe do governador do planeta, Maria de Nazaré. Recebe a tarefa sublime cheia de graça, sabendo que não seria fácil, seria uma tarefa muito complexa de ser mãe de Jesus, o Cordeiro de Deus. Teria que conduzir os passos do Messias durante toda a sua infância até que ele pudesse, pessoalmente, conduzir toda a humanidade nas veredas do amor, do qual foi o principal agente e exemplo incontestável. Assim, a missão de Maria começa, portanto, no plano espiritual, quando aceita fazer parte da equipe de Jesus. Vários anos depois, vamos encontrar uma jovem com a idade aproximadamente de 14, 16 anos, chamada Maria de Nazaré. Estava ela certa tarde, sentindo o esaragem do crepúsculo próximo, estava absorta, concluindo as tarefas diárias, e como sempre o fazia, elevava o pensamento a Deus em suas orações, de agradecimento pela vida, pela família, principalmente pelo seu pai Joaquim e pela sua mãe Ana. Nesse momento de total ligação espiritual com Deus, ela recebe a presença de uma luz intensa, em forma de um ser à sua frente, mais parecendo uma estrela que caía do céu e se transformara em figura humana. Era Gabriel, espírito angélico da equipe direta de Jesus, que vinha lhe trazer a notícia maravilhosa da notícia do Messias, anunciando-lhe que ela tinha sido escolhida para receber em seu ventre o Mestre da Luz, que vinha com o propósito de modificar a paisagem espiritual do planeta por meio da semeadura dos ensinos angélicos no coração da humanidade. Narra Lucas, no seu Evangelho do capítulo 1, versículo 28 a 33, que o anjo Gabriel saúda Maria dizendo: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Encontra-te graça junto de Deus. Eis que receberás em teu seio e darás à luz a um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Diante daquela inusitada notícia, ficou intrigada quanto à saudação que recebera, cheia de graça,
E o que queria aquele missionário divino dizer com tais palavras? Estar plena da graça de Deus queria dizer que Maria, como espírito purificado, já estava com Deus e que, portanto, teria todas as condições para, no decorrer de sua vida, demonstrar toda a sua fortaleza moral e fé inabalável nos desígnios supremos. Sua condição para cumprir a vontade de Deus era tal que, simplesmente, com coragem e confiança na providência divina, respondeu ao anjo com as emblemáticas palavras que caracterizariam por toda a sua vida: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavras. Narrado por Lucas. Em nossa modesta condição de espíritos ainda imperfeitos, temos enorme dificuldade para entender a missão de Maria de Nazaré. Ela não pede maiores explicações, não exige saber quais serão as consequências e nem mesmo o que irá ganhar com tal tarefa. Ela simplesmente aceita o cargo, logicamente expressando todo o seu cabedal de espírito sublimado, assumindo uma das missões mais difíceis já desempenhada neste mundo terráqueo. Educar um filho é sempre uma missão, conforme descrevem os espíritos superiores ao Senhor Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 582. Sendo uma missão, terá o missionário que assumir a responsabilidade de sua ação junto àquela criança que Deus lhe colocou em suas mãos, colhendo as consequências boas ou mais da sua conduta perante o seu rebento. Dessa forma, nós podemos imaginar, mesmo que parcamente, o nível de responsabilidade assumido pelos pais de Jesus, em especial por Maria de Nazaré, que dedicou com amor, carinho, compreensão e renúncia aquele filho que vinha das mãos do alto, dos planos da vida superior e que desempenharia espinhosa e árdua missão entre os homens. Para entendermos um pouco melhor a missão de Maria, vamos, por um momento, sem querer nos comparar, pensar em nossas famílias. Na condição de pais, pretendemos constantemente buscar o melhor para nossos filhos, preocupamos-nos com o seu bem-estar, sofremos diante de suas dores e nos alegramos com as suas alegrias. Isso é natural para a maioria dos pais e das mães, encarnados que desejam estar ao lado dos seus filhos, da sua prole, para que possam sentir-se amparados na sua caminhada. De qualquer forma, nós precisamos entender que quando Maria afirmou: eu sou a serva do Senhor, ela realmente queria dizer isso, ou seja, que compreendia que sua vida seria marcada pela renúncia e pela prática do amor incondicional. A nossa querida Maria de Nazaré é respaldada por sua posição espiritual superior. Aceitava aqueles fatos dolorosos e tristes que lhes causavam pesar profundo, como parte da missão que assumira diante de Deus, quando ainda se encontrava no plano espiritual. E, alicerçada pela própria fé inabalável, sofreu, mas sem revoltar-se, preocupando-se mais em buscar o Filho amado para ofertar-lhe a sua presença amorosa, tentando amenizar as suas dores e sofrimentos terríveis pelas quais iria passar. Seu exemplo de fé deve inspirar a todos nós ao enfrentarmos as dificuldades da vida, os obstáculos que se apresentam em nosso caminho, com esperança, com coragem, pois nós sabemos que não estamos desamparados pela misericórdia divina, que nos acolhe e nos trata como seus filhos queridos, que, entretanto, a maneira de proteção não nos retira as oportunidades de aprendizado, visando a nossa renovação interior, conforme os padrões do amor e da luz. A atitude é essa consistente no papel paterno, porque Deus quer que nós aprendamos a caminhar com nossas pernas. Deus é o primeiro e o maior educador das almas. Maria tinha a intuição vívida
embora toldada pelos efeitos provocados pela encarnação da matéria, de que haveria de cumprir os passos de uma estrada árdua, acompanhando o caminhar de seu filho querido, Jesus de Nazaré, que desde cedo apresentava condições excepcionais de consciência e clareza na sua missão terrena. Escreve Lucas, no capítulo 2, versículo 35, que ela havia sido advertida por Simeão, sacerdote no templo de Jerusalém, porque era da lei que quando o rebento judeu chegasse, fosse apresentado a um sacerdote superior. E quando Simeão enxerga aquele bebê nos olhos de Maria, ele diz: graças a Deus, eu pensei que eu ia partir sem ver o Salvador do mundo. E ele diz para Maria, esse sacerdote de Jerusalém, que fora levar Jesus para a apresentação, e ele diz: Maria, a ti uma espada transpassará a tua alma, para que se revelem os pensamentos íntimos no coração de muitos. As preocupações de mães sempre pesaram em seu coração. Estando Jesus a seu lado e se agravando quando o mestre partia em suas viagens missionárias no sentido de pregar a palavra de Deus, Maria ficava muito apreensiva, porque ela sabia que ninguém aceitava o seu discurso. A ausência de notícias era uma tortura, embora nunca esmorecesse na sua fé. Esse é um fato comum a todas aquelas que assumem a função de mãe, a de se preocupar com seus filhos, desejando vê-los em paz e felizes. No entanto, é preciso compreender que cada espírito tem sua trajetória e necessidades individuais, e que não há como afastar ou eliminar os obstáculos do caminho dos próprios filhos, pois isso é uma tarefa individual e que, por mais que amemos, às vezes, muito pouco ou quase nada podemos fazer por eles, restando-nos oferecer preces a Deus para que possam ser iluminados e protegidos e que os acolham nos seus caminhos consoantes o seu plano reencarnatório. Também, como qualquer mãe humana, quando Jesus retornava de Nazaré, depois de suas caminhadas pelas redondezas e cidades mais distantes, ela ficava com uma felicidade incontrolável, por estar de novo do lado do seu filho amado. Embora a consciência lhe advertisse que aquele homem, nada comum, trazia uma palavra que contestava com os que dominavam o cenário político e a sociedade como um todo. E por isso iria lhe render sérias consequências. Maria tinha a consciência disso. Certamente, a profecia de Simeão, mencionada anteriormente, de que aquele menino fora posto no mundo para a queda e o soerguimento de muitos em Israel e para ser um sinal contestado. E que uma espada transpassaria seu coração materno. Essa mensagem ficava latejando na mente de Maria como um alerta constante. A raiva, a inveja, o rancor, o medo de perder posições de vantagens material fizeram com que os principais do Templo de Jerusalém e do poder romano levassem a cabo uma história de amor e doação não compreendida, retribuindo com sofrimento e dor toda a dedicação e esforço despreendido pelo Mestre Jesus. Esse fato foi de tal envergadura para todos nós que até hoje trazemos na memória como o maior momento de insanidade do espírito humano. Após o retorno do Mestre aos planos de luz e do amor, Maria vai para Éfeso, levada pelo apóstolo João Evangelista para viver naquela cidade, em uma casa humilde, onde ela poderia se cuidar melhor, a pedido do Mestre de Jesus, ainda na cruz, quando diz: Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe, se dirigindo a João Evangelista. Passa diversos anos atendendo os desamparados da sorte, que lhe vinham buscar as bênçãos e o amparo materno. A esses
que lhe chegavam de todas as regiões, estendia a ela os braços amorosos, com o intuito de acolhê-los e ampará-los como verdadeiros filhos. Chico Xavier tinha uma verdadeira veneração por Maria. Certa vez, ele estava muito triste, passando assim. Eu fico até imaginando Chico Xavier triste. Chega a me dar assim uma vergonha quando eu estou triste e não aceito ter ficado triste. Ora, Chico Xavier tinha o lado humano dele muito grande. Ele era perseguido, injustiçado, né? Abandonado. Quando ele publicou o livro Nosso Lar, os próprios espíritas acharam que ele estava obsediado, que ele tinha enlouquecido. Então isso deixou ele muito triste. E ele pediu a Emmanuel, interpele por Maria, a mãe de Jesus, por mim. Eu confio muito nela. Eu queria ouvir algo, uma mensagem de alento, uma palavra motivadora. Tempos depois, Chico já estava até esquecido, Emmanuel reaparece ansioso. Chico pergunta: e aí, Emmanuel, você falou com ela? Você falou com Maria? Falei, Chico, falei sim. E o que foi que ela disse? O que foi que ela disse? Ela disse que tudo passa, Chico. Tudo passa. E essa é a mensagem para todos nós, nos nossos momentos de aflição. Calma, serena, respira fundo, se ocupa com a boa leitura, vai cuidar das plantas, do jardim, vai dar um banho no cachorrinho, vai conversar com um amigo que tem conversa boa, porque tudo isso vai passar. Então, no plano espiritual, Maria continua cuidando de todos nós, e especialmente aos que, por decisão própria, resolveram abreviar a própria vida, pelas vias do suicídio. Maria de Nazaré, com sua fraternidade, composta por espíritos de elevada hierarquia, recebem, amparam e encaminham aos nossos irmãos que deixaram levar pelas dúvidas e pela desesperança do que pela fé em Deus, demonstrando assim que não há ninguém desamparado e que seu amor de mãe acompanhará a todos nós por toda a eternidade. Que nossas orações, as vibrações de Maria, cheguem ao coração dos nossos irmãos suicidas. Assim, é justo e é certo que quando estamos distante de situações aflitivas, recorramos ao amor materno de Maria, que jamais nos negará consolo e amparo, que é exemplo de Maria de Nazaré, ao lado de Jesus, sempre resignada e submissa à vontade de Deus, possa nos inspirar para termos coragem diante das situações difíceis que enfrentamos e que vamos enfrentar, dando-nos a coragem e a fortaleza necessária para caminharmos em direção a Jesus. Na obra Retrato de Mãe, psicografia do nosso querido Chico Xavier através do espírito Maria Dolores, ele tem um capítulo que diz Momentos de Ouro, e que narra Maria Dolores, que depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento, cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Fica interpelado, claramente agressivo. Eu sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu, que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim. Deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora.
nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te de Deus. É sempre amor por toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desesperado. Judas interrompeu-lhe o brado rude e pasmo: mãe, não me venhas aqui com mentiras e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor sem mais poder a vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver. Ao pé da pobre mãe que forjava o ser, ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me de monstro, por sinal disse que eu era unicamente o espírito mau. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente: por mais recuses, não me altero. Amo-te, filho, meu amigo, meu amor. Quero-te de novo a vida maravilhosamente revestida de paz, à luz de fé e de elevação. Virás comigo à terra. Perderás pouco a pouco o ânimo violento. Terás a coragem nas águas de bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remanso abrigo. Dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarrara de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós? Quase que me falais assim, sabendo-me um traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Que Jesus permaneça em nossos corações. Vamos nos ligar todos a nossos entes queridos que nos magoaram e que nós magoamos, pedindo perdão, fazendo as pazes e orando um pelos outros. Um beijo grande. Durante a semana nós nos vemos. Próximo domingo nós vamos fazer a live lá de Florianópolis. Muita paz.